Olá pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo. Eu vou ensinar aqui para vocês colar de mesa de macramê. Muito fácil, gente. Se eu conseguir fazer, vocês também conseguem. Há muito tempo eu venho querendo ter um colar de mesa, mas assim, né, vocês sabem que é muito caro. Eu vou ensinar vocês a fazer esse elo. Muito fácil, vocês vão conseguir fazer e vai ter um colar de mesa para decorar a sua casa, para ficar lindo. Gente, olha só, olha os preços dos colares de mesa, 94, 110, e por aí vai, 150, 160, e assim, é salgado, né, gente? O preço é bem puxado. Então, assim, por que não a gente fazer o nosso próprio colar de mesa, economizando, e vai ficar maravilhoso. Pessoal, primeiramente, eu vou deixar as medidas para vocês aqui do que a gente vai precisar. Vamos usar 4 tiras de 1,5 m para cada elo, 30 tiras de 30 centímetros e uma de 75 centímetros para fazer o tassel, 2 argolas e miçanga de sua preferência para o elo de miçangas. Vamos usar agora a tira de 1,5 m. Vamos unir as pontas e encontrar o meio. Assim a gente vai fazer o nosso primeiro elo. Vou usar esse lápis para poder ficar um espaço que no final a gente vai usar para poder unir as pontas do nosso elo. Então eu firmei com o dedo para poder não sair do meio. E vou firmando até fazer o primeiro nó. Segure bem para não sair. Vou dividir 2 pontas para cima e firmando para não saltar. Outra ponta para o lado direito. Na parte de baixo, uma para o lado esquerdo e a outra para baixo. Formamos assim uma cruz. Vamos pegar o primeiro, passar por cima do de cima, deixando esse espaço. O de cima, por cima do que está do lado esquerdo. E vai ajeitando para ficar arrumadinho. O do lado esquerdo passa por cima desse que a gente acabou de passar, passando por cima do que está embaixo. E esse de baixo, a gente vai passar por cima desse, entrando dentro dessa bolinha que está em cima. Vamos passar por baixo. E isso segurando o lápis, para poder não saltar. Vou puxando todos os lados. Viu que formou um quadrado? Esse quadrado é o que vamos fazer em todas as carreiras. Vou puxando todos os lados até se ajeitar. E venha paciência, pessoal. Vamos fazendo devagarzinho, depois com o tempo você pega prática e rapidez. Aí rapidinho você termina de fazer um elo. Olha aí, tá vendo que vai formando um quadradinho? E você vai ajeitando. Como esse aqui é com 2 tiras, se ficar uma tira por cima da outra, aí você vai ajeitando. Vai dando uma apertadinha, não precisa apertar muito, e vai ajeitando. Olha aí, pessoal, já formamos o nosso primeiro quadradinho. Agora já fica mais fácil, não precisa segurar o lápis. Então, nós vamos posicionar cada um para um lado para facilitar na hora da gente fazer o quadrado. Passa por cima, como eu ensinei. Aí passa esse por cima do lado da esquerda. Passa o da esquerda por cima do de baixo. E passa o de baixo dentro desse que está em cima na parte da direita. E vamos puxando e ajeitando. E assim vamos formar o nosso segundo elo. Segundo elo não, gente. Segundo quadradinho. E ajeitando. Tá vendo? Ó, que tem um quadrado, uma cordinha por cima da outra. Você vai ajeitando. Tira ela de cima. E vai arrumando até ficar arrumadinho. Porque como é de 2 tiras, aí tem que ficar ajeitando. Se fosse o cordão grosso, aí seria só uma tira, né? Mas como o meu cordão é fino... Pessoal, essa linha aí foi a que eu usei para fazer esse colar de mesa.
pessoal, esse elo aqui ficou com 18 centímetros. Todos eles vão ficar com 18 centímetros. Você dá uma puxadinha e aí você vai trançando até onde você conseguir. Eu consegui só até aí. Agora a gente vai aparar os lados, porque a gente vai precisar que todos eles fiquem do mesmo tamanho, que a gente vai unir as duas pontas do elo. Primeiramente a gente vai retirar o lápis, que fez aquela argolinha pra gente passar. E eu não tenho, gente, passador de tira, então eu vou improvisar com essa tesourinha aqui. Eu prendi na pontinha dessa tesourinha, que ela tá meio cega. Prendo as 4 tiras e passo por dentro. E cuidado para a ponta da tesoura não pegar no fio e desfiar. E retiro a tesoura. E agora a gente vai pegar as outras 4 tiras e passar do lado contrário. Eu vou prender ele na ponta da tesoura da mesma forma que eu fiz com o primeiro. Olha lá. Pega, dá uma esticadinha para poder a tesoura passar livre. Se você tiver um passador, melhor. Ou um arame, eu não tinha, então eu usei o que eu tinha aqui em casa, que foi essa tesourinha. E dá uma puxadinha. Pra poder ele ficar bem perto, bem próximo. E puxa todas as cordinhas dos dois lados. Agora eu vou vir com a cola, gente. Eu vou usar a Tec Bond, porque é a que eu tinha aqui. O ideal seria de silicone, né? Mas como eu não tinha, eu vou pingar só uma gotinha, só pra prender por dentro, pra ele não sair. Bem, com muita cautela, pra poder não colocar muita cola e não endurecer demais. É só uma gotinha. E dá uma apertadinha. Tanto de um lado quanto do outro. Você dá uma leve puxadinha, né, nas tirinhas, tá vendo? Que aí vai abrir, vai dar uma abridinha. E você coloca uma gotinha de nada pra poder não estragar nossa peça. Se você tiver a cola de silicone, melhor. Eu recomendo. Como eu não tinha, eu tive que usar a que eu tinha em casa mesmo, né? Agora, pessoal, a gente vai recortar esse excesso de tira que ficou. Dá uma puxadinha, cuidado pra não pegar na tira do nosso elo. Só no excesso mesmo. E prontinho, nosso elo tá pronto. Gente, eu fiz 13 elos, contando com esse. E 2 argolinhas dessa. Conferindo aqui, gente, é isso mesmo. São 13 elos que eu fiz. Gente, eu fiz em 2 tardes. Devagarzinho assistindo minha série, minha Netflix aqui, ó. E fazendo, 2 tardes eu fiz. Essas argolinhas, gente, eu tive que cortar com uma faquinha. Eu esquentei no fogo, na boca do fogo, e cortei ela, para poder passar entre os elos. E colei com a cola Tec Bond, uma gotinha também. Eu tinha gravado, mas aí eu perdi a gravação, por isso que eu tô explicando direitinho aqui para vocês como eu fiz. Pessoal, agora vamos usar as 30 tiras de 30 centímetros e a tira de 75 centímetros. Eu fiz essa bolinha com fita crepe, porque eu queria que ficasse um gordinho na hora de fazer o tassel, na parte de cima. Mas no final vocês vão ver que eu não gostei com essa bolinha e eu retirei ela. É assim, né, gente? A gente vai fazendo, testando. Se a gente gostar, a gente deixa. Se não gostar, a gente muda. Isso que é o bom, que a gente tem liberdade de fazer as nossas próprias peças, que a gente vai testando o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Eu coloquei essa bolinha, talvez se eu tivesse feito a bolinha menor, tinha ficado melhor. Mas aí eu resolvi tirar. Vai ajeitando, né, em volta da bolinha. E ajeitando os cabelinhos aqui do nosso tassel. Vamos usar aquela tira de 75 centímetros e vamos fazer o nó escondido. Você coloca a pontinha para cima, faz essa voltinha, prende com o dedo e vai circulando em volta do nosso tassel. E nisso, vamos fazer bem firme essas voltinhas.
pessoal, aí você coloca a pontinha pra dentro daquela argolinha que eu tava segurando, vocês lembram no começo? E puxa aquela pontinha que ficou em cima. Esse é o nó escondido, que é esse você esconde, né, a pontinha para dentro. E vai ajeitando. Agora a gente vai pentear com o pente mais fininho que você tiver. Eu tô usando um pente fino de ferro, de aço. Mas se você tiver aquela rasqueadeira, aquela de pentear cachorro, melhor ainda. Como eu não tinha, improvisei com o pente que eu tinha. Mas, pessoal, não tava dando certo assim. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar um fiozinho por fiozinho e penteando com o pente fino. Que assim, parece que tava enrolando mais ainda. Então, eu peguei pente de dois em dois e fui passando o pente até ele ficar do jeito que eu queria. E vem aí aparando com a tesoura molada que você tiver. Vai ajeitando na mesa e penteando o excesso. Aqui, pessoal, peguei uma linha de anzol que eu tinha aqui e miçanguinhas. Aí eu fiz 2 bolinhas e uma rodelinha de madeira que eu tinha aqui. Vocês usam a miçanga que você tiver na sua casa. Vai ficar bonitinho também. E eu fiz mais ou menos do mesmo tamanho do elo que a gente fez, desse elo de nós. Mais ou menos do mesmo circunferência. E o que eu fiz? Eu vou passar em volta e vou dar o nó. Aqui, pessoal, eu dei 3 nós bem apertados. 3. E para ter certeza que não ia soltar, eu dei um pinguinho no nozinho, eu dei um pinguinho de cola. Que aí também a bolinha vai prender na madeira e vai mais uma firmeza, para ter certeza que não vai soltar de jeito nenhum. Pessoal, aqui, ó, eu tirei aquela bolinha de papel que eu tinha colocado aqui. Eu achei que assim ficou mais bonito. E os cabelinhos eu penteei de 2 em 2 com um pente, como eu falei pra vocês, pra ficar soltinho assim. Que foi assim que eu consegui chegar nesse resultado. Eu achei que ficou bem mais bonito, mais delicado. Gente, vocês viram o preço daqueles colares de mesa com 4, 5, 6 elos no máximo, 100 e tantos reais. Olha esse daqui, com 13 elos. E aí eu fiz um elo de miçanga e 2 argolinhas. Se vocês gostaram, se inscrevam e fiquem com o resultado.